Bom, pessoal, alguns aqui já me conhecem, outros talvez. Eu sou o Thales, acadêmico do 10º semestre aqui do curso da FAMED UFPEL. Estamos hoje aqui a convite da Liga de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas, a qual eu agradeço primeiramente a Raíssa pelo convite que ela fez ao professor, a Teodora, presidente da Liga, e aos demais integrantes, né, como o professor já falou, presente aqui nesse horário, uma atividade extracurricular, então meu muito obrigado também vai a vocês. Como o professor também já havia dito, iremos aproveitar essa oportunidade que nos foi dada para gravarmos um novo episódio do Ginecologicamente Falando, né, que é o nosso podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia aqui da Universidade Federal de Pelotas. Vamos falar de um tema bem importante na área da ginecologia e obstetrícia e no dia a dia da saúde da mulher, que é o TRH. Hoje, em nosso país, nós apresentamos uma expectativa de vida média de aproximadamente 77 anos de idade, sendo que as mulheres, naturalmente, elas, né, têm uma vida um pouquinho mais longeva do que os homens, né, elas conseguem atingir tranquilamente idades bem superiores a esses 77 anos. E um fator desses é o hormonal. Então, como avançar essa faixa etária dessa estimativa de vida, apresentando qualidade de vida e satisfação? Como? Sabendo que, inexoravelmente, ao redor ali de mais ou menos 50 anos de idade, a função hormonal da mulher tem seu término, né? A chamada menopausa. Haveria, então, oportunidade ou indicação de estendê-la sob o uso de reposição hormonal? Se tiver, quais seriam os benefícios? E os riscos? Eles existem? Como é que funciona? Para esclarecer essa e algumas outras dúvidas bem frequentes, tanto academicamente quanto para o público que também está nos ouvindo, nos assistindo, muitas dessas mulheres se deparam com essa situação. Muitas dúvidas, muitas incertezas, muitos tabus. Então, vamos ter um bate-bola aqui com o professor Guilherme Bica, regente da disciplina, um mestre aqui da ginecologia aqui da faculdade, que também já é bem conhecido aqui para quem conhece e ouve o Ginecologicamente Falando, ele está presente em outros episódios, e com certeza muitos de nós aqui que estão presentes tivemos aula com ele. Iremos fazer algumas perguntas sobre o tema, né, fazer um bate-bola com o professor, e no finalzinho a gente vai abrir para todos fazerem perguntas, né, conforme eu já orientei ali, a gente vai colocando no chat, a gente vai lendo, e vamos lá, professor. Prazer em tê-la aqui conosco. Valeu, Thales. Aí, pessoal. Pessoal, como vou reiterar o que eu falei, porque eu vi que entrou mais uma galera agora. Eu estou impressionado e estou lisonjeado de poder estar conversando com vocês. É uma atividade extracurricular e nós já estamos com esse público todo. É sensacional isso que vocês estão fazendo e é uma honra poder estar participando. Então, este é um evento híbrido, como eu tinha falado com o Thales, até nos perfumamos para vir fazer a apresentação. Nós estamos simultaneamente gravando o podcast e eu convido a todos que os que não conhecem, que entrem e que participem do nosso Ginecologicamente Falando. É um filho que nós temos, que já está com 1 aninho e pouco, né? Que nos dá bastante trabalho, né? Ele é bem levado, nos dá bastante trabalho, mas tem nos dado mais alegrias do que trabalho. E eu queria aproveitar e agradecer a toda a equipe do podcast, que essa gurizada tem se mostrado sensacional. Eu sei que eles aproveitam, que estão ganhando muita experiência e muito conhecimento, mas assim, a dedicação deles é sensacional. Tá? Pessoal, muito obrigado pelo convite e bora lá. Manda ver, Thales. Eu vou aproveitar e vou já pedir ali para o pessoal dar uma curtida ali no Spotify, no nosso podcast, nos ajudar ali com o nosso engajamento, levar informação aí para a população. Bom, pessoal, vamos lá, começando as perguntas. Dr. Bica, professor Bica, como muitos conhecem, nos conte um pouco o que é a menopausa, por que as mulheres entram na menopausa? Então, assim, Thales, na real, é um processo inevitável, né, do envelhecimento e do amadurecimento humano. Tá? As mulheres, elas têm uma quantidade de óvulos, né, que são determinadas
no período fetal delas. Então, lá no período do feto, bem na metade da gestação, é o ápice da quantidade de folículos que o feto fêmea tem ali dentro. Ele chega a ter 6, 7 milhões de pequenos folículos ali, certo? Lógico, ela não vai ter todas essas ovulações. Tanto que no momento do nascimento, já esse número já caiu em torno de 1,5 milhão. E por um processo que a gente chama de apoptose, vai se perdendo essa quantidade. Né? Estima-se que ao redor de 500, 450 estariam aptos às ovulações durante o menacme, durante o período fértil. Né? Mas essa poupança que a mulher tem lá, de quando ela era bebezinha, ela termina em algum momento. Né? Essa quantidade dos folículos, ela acaba. E esse processo que tem no término desses folículos, né, que finda a fase reprodutiva, faz, juntamente com essa situação, que alguns hormônios que são produzidos normalmente no ovário reduzam a sua quantidade. Primeiro eles ficam irregulares e depois eles reduzem. Esse processo de redução vai gerar alguns sintomas e sinais nas pacientes, né? Essa deficiência desses hormônios. Inicialmente, deficiências ovulatórias, nas quais apenas a progesterona vai estar reduzida, mas depois deficiências de estrogênio, de testosterona, e isso vai nos trazer os sintomas da menopausa. Então, a menopausa, ela é um conceito retrospectivo. Para a gente dizer que uma paciente está em menopausa, ela precisa estar há 1 ano sem menstruar. Então, tu precisa ter uma ausência de menstruação de 1 ano para que se tenha uma declaração de menopausa. E outra coisa que às vezes se confunde é o período climatérico. O período climatérico é esse período que circunda a menopausa, antes e depois, nas quais é o período que os hormônios começam a ficar irregulares e aonde os sintomas podem começar a acontecer. Uma coisa importante da gente saber é a idade média de menopausa. Então, a idade média da menopausa na nossa população é ao redor de 48, 50 anos de idade, certo? Essa é a idade média. Outro conceito importante é quando a gente determina que existe uma menopausa precoce. A menopausa precoce, ela é quando a mulher termina o seu período ovulatório para suas menstruações antes dos 40 anos de idade. E tem uma implicância importante na situação do motivo da nossa conversa hoje, que é de reposição. A nossa aula não é uma aula de menopausa, é uma aula de reposição. Tá? Então, o que poderia determinar, antes da gente passar para o próximo tema, o que poderia determinar uma idade da menopausa? São diversos fatores. Fatores alimentares, fatores próprios da paciente, mas a questão genética tem uma importância grande. Então, a gente sabe que pacientes, por exemplo, que as mães ou irmãs entraram em menopausa precocemente, elas podem ter uma chance de 6 a 10%, perdão, de 6 a 10 vezes mais de entrar também em falência ovariana precoce. É importante que a gente vai conversar a respeito da necessidade ou não de tratamento nessas pacientes. Perfeito. O senhor, nessa resposta, o senhor falou em sintomas. Quais seriam os principais sinais e os principais sintomas das pacientes que entram na menopausa? Então, assim, vamos começar pelo período climatérico, tá? Quando a paciente começa a fazer ciclos anovulatórios, a não ter ovulação, ter deficiência do hormônio que é a progesterona, ela pode ter irregularidades menstruais, ciclos irregulares. Nesse momento, a paciente pode ter, inclusive, exacerbação de tensão pré-menstrual, de sangramentos irregulares e frequentes. A partir de um determinado momento, ela começa a espaçar os seus ciclos menstruais e eles ficarem cada vez mais distantes. E bem nesse momento, em geral, as pacientes já começam
ou podem ter alguns dos sintomas mais frequentes e que são os mais temidos das mulheres, né? Que começa a reduzir o estrogênio e a paciente pode começar a ter os famosos fogachos, né? Ou calorões, aquelas ondas de calor que a paciente não consegue controlar, que duram 1 minuto a 5 minutos, que a pele fica vermelha, dá aquele suador que a paciente se sente extremamente constrangida de passar por aquilo ali. Né? Então, nesse momento pode acontecer. Né? O estrogênio vai reduzindo, a testosterona também, que é produzida em menor quantidade do que nos homens, mas também vai reduzindo. Essas pacientes começam a apresentar, além da falha das menstruações, redução na libido, insônia, distúrbios comportamentais de irritabilidade, certo? Aumento de peso, mudança na composição corporal, a cintura fica mais larga, né? A disposição da gordura fica mais abdominal, né? Pode começar a ter a pele ressecada, pode começar a ter sentir mais as variações de temperatura, como calor, como frio, né? Irritabilidade, e posteriormente podem começar a sentir algum tipo de alteração urinária, de hábito urinário, né? Infecções urinárias mais frequentes, incontinência urinária, secura vaginal durante o ato sexual, que ainda complica mais ainda, que elas estão com a libido baixa e no momento de terem a relação vão ter dor e desconforto, né? E outras coisas que vêm ao longo do tempo, como perda de massa óssea, osteoporose, osteopenia e esse tipo de situação. Isso são alguns sinais e sintomas que acometem boa parte das mulheres, não são todas que vão ter todos os sintomas, né? Então, algumas mulheres conseguem ter uma transição no período menopausal sem maiores sintomas, passam bem, e outras têm uma grande perda de qualidade de vida durante a menopausa, certo? Tratam isso como se fosse um marco complexo de redução da qualidade de vida, e são mulheres nas quais a gente deve atuar para poder minimizar e melhorar essa qualidade de vida. Não sei se é impressão minha, eu acho que os calorões, eles são uma das principais queixas no consultório. São. Os calorões são a principal. Assim, perda de memória, concentração. A gente nota, às vezes, pacientes que trabalham com números e em banco, elas tinham o costume de conseguir memorizar os números das senhas ou determinadas situações, elas perdem essa capacidade, certo? Irritabilidade, né? Os filhos já são adolescentes, já está criando problema em casa, e aí ficam mais furiosas ainda, né? Então, isso tudo mistura, traz problemas de relacionamento, né? Junto com a perda de libido, diminuição da autoestima, né? É complicado, é uma fase complexa, né? Que a gente tem que tentar minimizar, né? Para que a paciente passe bem. E diante de todas essas situações aí que o senhor falou, sinais, sintomas, os acometimentos no cotidiano, no dia a dia da mulher, como é que nós podemos conduzir essa situação quando acontece a menopausa? E o que as mulheres deveriam fazer nessa fase, ou saber dessa fase? Na verdade, o certo seria que a gente já tivesse uma antecipação desse momento, que a paciente já pudesse estar já preparando esse momento de chegar. Né? Então, que pudesse já ter já uma mudança de hábitos de vida, que é uma das coisas que pode ajudar a minimizar a sintomatologia. Né? Então, mudanças de hábito do ponto de vista de exercício, de alimentação saudável, de tentar inibir o tabagismo, o álcool, né? Atividade física que a gente acha imprescindível, né? São coisas que já ajudariam, inclusive, a ultrapassar essa fase. Né? Não existe uma obrigatoriedade
de tratamento que se tem assim que dizer, as pacientes são obrigadas a tratar, mas existem alguns tipos de sintomas que são passíveis de tratar, que são as principais indicações, mas eu acredito que vocês, enquanto médicos, irão cada vez mais conviver com pacientes que desejam tratamento. Essa é a diferença. A gente vê hoje as mulheres na quarta década, na quinta década de vida, talvez mais belas do que foram quando tinham 20 anos de idade. Né? Elas estão profissionalmente no ápice, né? Elas estão bonitas, só que elas não estão mais férteis. Né? E elas querem manter a sua vida como, lógico, a fertilidade não vai se conseguir manter, né? Mas querem manter a sua vida no mesmo RIP que estavam antes, certo? Querem se sentir desejadas, querem se sentir bonitas, querem ter relações sexuais, querem ter desejo, querem ter libido, certo? E isso cada vez mais vai avançar. Thales, só para tu ter uma ideia, isso é interessante de dizer porque é uma coisa familiar. Eu estava no consultório hoje, atendendo hoje de tarde, tá? Junto com a minha mãe, tá? Que estava atendendo na sala dela, lógico, né? Aos 78 para 79 anos de idade. E se tu olhar, tu não disse que uma pessoa de 78, 79 anos de idade estaria fadada a uma cama, ou nem está mais viva, já passou da sobrevida que tu falou, né? Sim. Então, é isso que a mulher de hoje é assim, né? Então, ela está correndo maratona com 55, com 60, certo? E ela quer ter uma vida boa, né? Então, vocês vão notar que talvez não seja só na necessidade. Vão ter pacientes que vão dizer: olha, eu não estou sentindo sintoma, mas eu não quero nem pensar em sentir. Eu quero, daqui eu quero manter como eu estou, né? Já me mantém assim, né? E isso aí a gente tem que saber lidar e prescrever e auxiliar, né? O senhor falou muito na... Seria o principal fator dessa resposta a mudança do hábito de vida? Seria um dos principais, eu te diria. Lógico, a mudança auxilia em tudo. Então, assim, às vezes tu tem uma paciente que tem uma contraindicação para o uso de uma reposição hormonal, certo? E tu consegue minimizar os sintomas dela com as mudanças, com atividade física, com relaxamento, com yoga, com todas essas situações, com alimentação, né? Então tu consegue minimizar, mas vão ter muitas pacientes que vão querer mais do que isso, né? Vão querer seguir bem como elas estão, vão querer que a pele se mantenha como é, o cabelo igual, né? Então a gente vai ter que saber manejar essas pacientes também, né? E muitas vão querer, por exemplo, mas a reposição é para 5 anos, 7 anos, vão querer extrapolar esses períodos, né? Bem conduzidas, por que não? Bem controladas, por que não? Né? Então vamos começar a incentivar mais a MEV, a mudança do estilo de vida. É verdade. E, professor, conta um pouquinho para nós a respeito da reposição hormonal, da terapia de reposição hormonal. O que é, como é que funciona? Então, assim, é interessante a gente ver assim que a reposição hormonal ela não é uma coisa tão atual assim. E até tem uma história, como a gente tem um pouquinho de tempo, dá para eu contar para vocês, que hoje é o dia de contar a história. Tá? Eu sou formado no período onde houve esse problema todo com a reposição hormonal, que as pessoas têm medo do câncer, do infarto, do AVC. Né? Então, eu era aluno como vocês nesse período. Tá? Se conhecem os hormônios há muito tempo, certo? E lá pela década de 80 se começou a instituir reposição hormonal como se fosse um elixir, né? Para que as mulheres pudessem se manter eternamente jovens, certo? Só que naquele momento, naquela época, o tipo dos hormônios, as dosagens, ainda eram pouco conhecidas, né, dos estudiosos, né? Então, se utilizava hormônios mais, como é que eu vou dizer, mais impuros, em quantidades maiores e tudo mais. Mas já estavam se fazendo estudos com relação
a reposição hormonal e tudo mais. E foi bem na década, sei lá, no período de 90, que eu sou formado em 95, né, que estourou alguns estudos, os quais que tinham limites de, de, de confiança, intervalos, stops, certo? Que a gente chama dos estudos, por efeitos adversos. Então, o estudo interrompia por problemas, né? Então, houve o WHI, por exemplo, que se mostrou um risco cardiovascular nas pacientes e de trombose venosa, bem como alguma questão de risco de aumento do câncer de mama. E isso daí implodiu a reposição hormonal nesse momento. Então, ela passou de antídoto para veneno. E a gente ainda vive um pouco disso. Tanto que ela ficou meio esquecida por, sei lá, nós estamos falando de 95, sei lá, a 2015, sei lá, por todo esse tempo, né? O pessoal falava com pânico, com medo de reposição, né? E agora a situação do pêndulo está voltando mais à normalidade. Lógico, não está se fazendo reposição à moda bicho, como se fazia naquela época, certo? Mas com critérios, com dosagens, com qualidade de produto, está se fazendo e cada vez está se fazendo mais, certo? Então, isso daí é o que mudou, né, na real. Né? E essa história é uma história interessante do pessoal estar ciente, porque muitas das pacientes ainda têm um medo. Eu vou usar reposição e vou ter câncer de mama. Eu vou usar reposição e vou fazer uma trombose. Tanto que hoje em dia se fala tanto das situações trombogênicas com pílula, né? Então, a gente tem que saber explicar para elas, avaliar os fatores de risco, avaliar as indicações e contraindicações do método para poder fazer. E saber, assim, que para cada um dos sintomas principais, a gente tem algumas outras terapias que não são reposição hormonal que podem ser feitas e minimizar os sintomas da paciente. Lógico, a reposição às vezes funciona para mais coisas, tipo um canivete suíço, assim, que tem múltiplos efeitos. Mas tu pode corrigir, por exemplo, simplesmente só calorão, melhorar a habilidade emocional, tu pode melhorar a secura vaginal com determinado produto, entendeu? A gente pode utilizar determinadas situações para determinados sintomas também. Professor, por hora nós vamos ficar aqui com essas perguntas e retornaremos na próxima terça-feira com outras perguntas. Espero que o pessoal tenha gostado desse papo. Foi bem interessante, bem dinâmico. O próximo também será assim. E é isso aí. Boa noite a todos, boa noite, professor. E nos aguarde com o segundo episódio, com a segunda parte sobre TRH. Uma boa noite, pessoal, para todos. Fiquem com Deus.